Olá, seja muito bem-vindo a esse novo vídeo. Nesse vídeo a gente vai ver aqui uma questão interessante sobre a inteligência artificial do Google, onde nós vamos descrever aqui alguns assuntos, algumas utilidades bem interessantes para utilizá-la e você vai perceber a praticidade, a quantidade de informações e quantidade de assuntos interessantes e de composições que você consegue fazer. Primeiramente, já tem ela aberta aqui, simplesmente você pode vir aqui no Google e simplesmente digitar Gemini e você já consegue, simplesmente entrando no primeiro site, como a gente já estava, já pode acessá-la tranquilamente. Deixa eu te dar uma breve apresentação, sempre vai aparecendo aqui que ele foi atualizado, segundo algumas versões. Essa versão gratuita, a gente tem como testar o Gemini Advanced, que tem mais opções, mas primeiramente, nós temos muita coisa legal aqui, muita coisa interessante. Nós vamos começar aqui, primeiramente, descrevendo algumas informações e primeiramente, essas linguagens, que a gente utiliza com as inteligências artificiais são as mesmas e é o mesmo modo de utilização como o ChatGPT, o Copilot da Microsoft. Então, primeiramente, o que que a gente vai pesquisar aqui? Cite épocas da história da humanidade. Então, nós temos aqui, por exemplo, pré-história, que tem um início, tem um término, ele tem uma imagenzinha aqui que apareceu, Idade Antiga, por aí vai. Você percebe que tem bastante dinâmica, é bem dinâmico, bem preciso, na verdade, e bem fluido esse processo de criação aqui de texto e de informações. Então ele tem tudo certinho, tudo dividido. E aqui, logo aqui embaixo, nós temos um refinamento, ou seja, você consegue vir aqui em boa resposta para ele poder se adaptar às suas próximas respostas. E aqui a resposta ruim, se você achar interessante também, demarcar aqui para você, de certa forma, treinar o Gemini para te passar respostas mais precisas. Além disso, eu tenho como modificar a resposta. Posso deixar mais curta, mais longa, mais simples, informal ou mais profissional. Caso você ache interessante ter de certa forma, alguns elementos mais profissionais, pode marcar aqui ou deixá-la mais curta, da forma que você achar interessante. Tem aqui o mais, tem algumas questões relativas à análise aqui do Google, e nós temos como checar a resposta e compartilhar e exportar. Antes disso, se você for aqui em checar, ele consegue analisar, consegue avaliar as informações que ele disponibilizou aqui para a gente, de forma precisa também. Você consegue ver tudo certinho aqui, ó. Então, por exemplo, ele foi marcando, ele conseguiu checar para ter essa autenticidade e pesquisar os temas relacionados. Então, ele fez uma busca, aí que ele trouxe para a gente. Se você achar interessante também compartilhar, tem como você compartilhar ela de forma de link. Posso gerar um link público. Quando eu gero esse link público, eu posso fazer isso aqui e copiar. Posso compartilhar também. Se eu abrir uma nova guia anônima, simplesmente utilizar esse nosso link que a gente fez, eu posso simplesmente fazer isso daqui, ó. Ele vai mostrar, só que ele não vai citar as características aqui da minha conta. Então, no caso, não tem vínculo nenhum, ele abriu como se fosse uma página web. Mesma coisa que eu criasse um artigo, por exemplo, e compartilhasse com outra pessoa. Além disso, eu tenho a leitura e voz alta. Dividir a história da humanidade em épocas é uma maneira de facilitar o estudo e a compreensão das. Aqui ele abriu em português de Portugal relativo ao próprio idioma que eu deixei no nosso navegador. Eu já deixei assim para você ter uma ideia de como que ele vai se comportar. Ele depende muito do seu navegador, por isso ele vai ser dessa forma. Se você achar interessante, você pode vir aqui e mudar e fazer todos esses ajustes. Então, outra coisa interessante que você pode fazer aqui é criar também imagens utilizando ele. Só que na verdade é interessante você utilizar em inglês ou simplesmente vir aqui no tradutor e digitar aqui em português o que, que você necessita. Por exemplo, imagem de animais voando sobre, sobre o mar. Próximo, a gente pode deixar, por exemplo, próximo de uma cidade futurista. Então apareceu aqui, vou copiar, vou aqui no Gemini e vou dar um Ctrl V. Simplesmente ele vai começar a gerar essa imagem, vai dar todas as características que você precisar. Onde ele demora um pouquinho, mas você vai perceber como que vai se comportar. Então, olha só. São imagens bem interessantes, né? Tem aquelas características de detalhamento que qualquer outro tipo de inteligência artificial sempre tem. Eu simplesmente posso vir aqui e baixar no tamanho original. Então, quando eu faço isso, eu vou testar, né, que ele está processando. Então, certo, já baixei, vou na pastinha. Simplesmente
ele abriu aqui, eu tenho uma imagem do Photoshop que a gente vai testar. Então, simplesmente dá um botão direito, mostrar mais opções, propriedades. Então, nós temos aqui com 300 KB. Vou aqui em detalhes. Então, ele abriu em dimensões de 1536 por 1536 pixels. Então, é uma imagem bem boa. Posso clicar 2 vezes sobre ela. Consigo perceber aqui os detalhes. Então, ele me deu uma imagem até bem interessante, por ser categoria gratuito mesmo de utilização. Achei bem legal. E tem mais algumas. Você consegue gerar mais. Se você pegar o mesmo comando e colar aqui, ele vai gerar novas imagens modificadas. Outra coisa, logo aqui embaixo tem anexar e tem usar microfone, que também eu posso usar para girar. Novamente, vou aqui em anexar imagem, vou dar um entendi. O que eu posso fazer? Quando eu faço isso, eu vou aqui nessa logo aqui do Photoshop, que eu já separei para a gente testar. Eu vou fazer algumas perguntas. Então vem aqui, eu vou perguntar o que é isso. Como se a gente não conhecesse Photoshop. Então vem aqui, pergunta o que é essa imagem. Ele dá uma processada ali nos dados. A imagem que você enviou mostra o logo do Adobe Photoshop, software de edição de imagem, raster desenvolvido pela Adobe para o Windows macOS. Então ele conta tudo certinho, como que é a história do Adobe Photoshop, significado do logo azul, por que ele é azul. O quadrado azul representa estabilidade e confiabilidade. E Photoshop, a palavra Photoshop é escrita de uma fonte bold, sans serif e por aí vai. Então você pode fazer isso com qualquer imagem. Então aqui eu trouxe algumas das opções que você pode utilizar com o Gemini. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar esse nosso vídeo. E a gente se vê numa próxima. Forte abraço e até lá.